No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente manhã para você, bom dia. Hoje é segunda-feira, 21 de março de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, como está na capa do vídeo, aí no título do vídeo, né? A palavra não pode ser de outro. Eu estou chamando a sua reflexão para o seguinte, e eu vou explicar aqui. Quando nós lemos lá o Evangelho de João capítulo 1, uma palavra muito importante, que fala do verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu li aqui do Evangelho de João 1, do versículo 1 até o 3, nós, os defensores da doutrina da Trindade, usam erroneamente, equivocadamente, esta passagem para provar que tem três lá, para provar uma trindade. Porque, veja, está falando aqui que no princípio Jesus estava com o Pai. Não é isso que está falando o texto, mas eles entendem dessa forma e ainda para sustentar uma trindade, três, onde é que está o outro? Porque o texto deixa uma pessoa para o lado de fora. Se formos analisar no lado, né, com a visão trinitariana. Pois bem, quando você pega as traduções mais modernas, por exemplo, a Bíblia King James, você pode colocar aí na internet, por exemplo, a Bíblia KJA, né? Bota aí, Bíblia KJA online. Mas não precisa, você não tem a King James é muito caro, mas você pode ter aí a NVI, nova versão internacional. Você pega a King James e a NVI, praticamente elas falam a mesmíssima linguagem, umas coisas ou outra diferente. Mas vamos lá, pega a Bíblia NVI, nova versão internacional, a Bíblia mais comum, todo mundo prefere essa tradução agora, ultimamente, uma linguagem mais atualizada. E você vai ver que ele troca, né, o autor, tanto da King James quanto da NVI, eles já fazem o serviço para nós, já mastiga. Né? Você pega o verbo e tal, e aí vamos lá. Eu prefiro o verbo. Muito mais profundidade você analisar o verbo, levando para os originais, há muito mais profundidade quando você fala o verbo. Do princípio era o verbo. Mas vamos lá para a tradução da palavra, do termo, né? Que é palavra. Olha na King James aqui, tanto na NVI quanto na King James. No princípio era a palavra. No princípio, era aquele que é a palavra. Essa diz a NVI. Na King James diz, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Aí diz, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. É claro que a palavra aqui se refere, evidentemente, a Cristo, é a mesma coisa que verbo, mas a gente tem uma ideia, como é que eu posso dizer assim, a palavra vamos pôr assim para você, Cristo é a palavra de Deus, né? Paulo vai dizer que ele é a palavra de Deus. Se ele é a palavra de Deus, não tem como separar Deus da sua palavra. Você está entendendo? A palavra se fez carne. A palavra habitou entre nós. E é o que o próprio Evangelho vai dizer. Verso 14 aí de João 1. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então você está vendo aqui, a palavra se fez carne. Aquela palavra do princípio, eu falo isso no livro que nós escrevemos. Aliás, quem quiser adquirir o livro, as últimas unidades, foi prorrogada a venda até o final desse mês de março, né? Vamos lá. Então, a palavra habitou entre nós. Então, a palavra veio aqui. A palavra, alguém consegue ver a palavra? Ninguém consegue ver a palavra porque a palavra pertence àquele que fala. É a sua própria palavra.
Então a palavra se fez carne. A palavra habitou entre nós. Ou seja, aquele que falava no princípio, a sua palavra que criou tudo, veio aqui. Então não tem como separar. Deus é uma pessoa e a palavra dele é outra pessoa. Não existe. Se não existe isso conosco, a palavra do pastor Tony vai vir daqui a um tempo, ela vai chegar entre nós. Não tem como. Como é que vai materializar a minha palavra? Ou fazer a minha palavra ser um ser à parte de mim? Não existe isso. Então, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, ele veio aqui. Você está entendendo? Então não tem como separar, não é um ser à parte. A palavra de Deus não é um ser à parte, é a palavra. É a essência. Por isso a Bíblia vai dizer. O que a Bíblia vai dizer? Sem ele, nada todas as coisas foram feitas através dele, singular, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Então, isso é muito interessante nós analisarmos, é muito importante nós refletirmos, e se por um acaso você não consegue entender, e mesmo assim você acredita que esse texto está falando de 3, procura o outro aí e me mostre. No texto, faça uma exegese, leia o texto todo. Uma análise contextual bem detalhada, que você vai ver que você não vai encontrar 3 nesse texto aqui. E ele está falando de verbo, ele está falando de palavra. Ele está te levando a Gênesis 1 com essas palavras, te levando para o Yahuwah, ou o Ruá, eu falo no livro, o Ruá, que é o Espírito, está te levando para lá. É por isso que nós estamos aqui todos os dias para refletirmos sobre esses detalhes importantes. Tá certo, meus amados irmãos? Uma boa semana. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.